Quem é que manda no mundo? Se a gente parar para pensar, a resposta para essa pergunta mudou, e muito, no último século. A gente saiu de um planeta dividido entre duas superpotências para um cenário bem mais complexo, bem mais bagunçado, talvez. Hoje, a gente vai decifrar essa história de poder, de colapsos e do surgimento de novas forças que estão aí, redesenhando o mapa do mundo. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Quem manda no mundo? E a resposta não é nada simples. Ela foi mudando com o tempo. E entender essa evolução é o que nos ajuda a decifrar a geopolítica e as notícias que a gente vê todo dia. Bom, e esse aqui é o nosso roteiro de hoje. A gente começa entendendo o que significa ordem mundial. Depois mergulhamos na Guerra Fria e nas regras que nasceram logo depois dela. E aí a gente avança para ver o fim daquela era, o que veio no lugar e, finalmente, como grupos como os BRICS estão chacoalhando esse tabuleiro global. Então, vamos lá começando pelo básico. Para entender a história toda, a gente precisa alinhar os conceitos. O que exatamente é essa tal de ordem mundial? Pensa assim, é o arranjo de poder entre os países, quem dá as cartas, quem obedece, em um determinado período da história. Olha, essa tabela aqui resume a história toda de um jeito incrível. Percebe como a polaridade muda? Antes da Segunda Guerra, era multipolar, com várias potências europeias brigando entre si. O foco, território, colônias. Aí vem a Guerra Fria, e o mundo vira bipolar, com Estados Unidos de um lado e União Soviética do outro. A briga já não é mais por terra, é ideológica, militar. E hoje? Hoje a gente vive uma coisa mais híbrida. O poder militar ainda é muito focado nos Estados Unidos, mas na economia a coisa é multipolar, com China, União Europeia e outros gigantes na jogada. E o foco da disputa virou o quê? Dinheiro, comércio. E essa palavra polaridade é o conceito-chave para a gente entender tudo isso. É só um jeito de descrever como o poder está distribuído, quantos grandes centros de influência existem no planeta em um certo momento. E ela pode ser de 3 tipos, basicamente. Bipolar, 2 grandões encarando, como na Guerra Fria. Unipolar, só um chefão militar no pedaço, como foram os Estados Unidos logo depois que a União Soviética acabou. E multipolar, que é o cenário que a gente vê hoje na economia, com vários jogadores importantes, como Estados Unidos, China, União Europeia. Agora sim vamos mergulhar na era que definiu a segunda metade do século XX, a Guerra Fria. Ela foi o exemplo perfeito, o modelo de um mundo bipolar. Uma disputa total, em todos os campos, pela liderança do planeta entre capitalismo e socialismo. O mais curioso da Guerra Fria é que a briga nunca foi de fato direta. E por quê? Por causa da ameaça nuclear. A ideia de destruição mútua assegurada, conhecida pela sigla em inglês MAD, que significa louco, tornava um confronto direto, uma loucura. Então, a competição ia para outros campos. Corrida armamentista, corrida espacial para ver quem chegava na Lua primeiro, espionagem pesada entre CIA e KGB, e o mais trágico, as guerras por procuração, onde EUA e o URSS financiavam lados opostos em conflitos como os da Coreia, Vietnã e Afeganistão. E a batalha também era econômica, claro. De um lado, os Estados Unidos com o famoso Plano Marshall, injetando uma fortuna para reconstruir a Europa Ocidental e, óbvio, garantir que ela ficasse do lado capitalista. Do outro, a União Soviética respondeu com o Comecon, um conselho para integrar a economia dos países do bloco socialista. E para fechar, a divisão militar. O mundo foi partido em 2. De um lado, a OTAN, a aliança liderada pelos americanos. Do outro, o Pacto de Varsóvia, a aliança militar do bloco soviético. Era a famosa cortina de ferro se materializando no mapa. Ok, a Segunda Guerra Mundial acaba, deixando uma destruição sem precedentes. Os vencedores, então, se reuniram para criar um novo conjunto de regras e instituições. A ideia era governar o mundo e, na teoria, impedir que um desastre daquele tamanho acontecesse de novo. O momento fundamental foi a Conferência de Bretton Woods, em 1944. Foi lá que nasceram o FMI e o Banco Mundial, que existem até hoje. Mas a grande jogada de mestre dos Estados Unidos foi outra. Eles conseguiram atrelar o valor do dólar ao ouro. Na prática, isso fez do dólar a moeda mais segura e poderosa do mundo, a base de todo o sistema financeiro. Foi isso que cimentou a dominância econômica americana por décadas. E para cuidar da paz, em 1945 foi criada a ONU, a Organização das Nações Unidas. Ela tem várias partes: a Assembleia Geral, que é como um grande parlamento do mundo, a Corte de Justiça, mais o lugar onde o poder de verdade se concentra, onde as decisões de guerra e paz são tomadas, é o Conselho de Segurança. E aqui está o pulo do gato.
No Conselho de Segurança, os 5 países que venceram a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, se deram um superpoder, o poder de veto. Isso quer dizer que basta um deles dizer não para barrar qualquer resolução. É esse mecanismo que até hoje trava ou destrava as coisas e que basicamente preserva a estrutura de poder desenhada lá em 1945. E então, de uma forma que pegou quase todo mundo de surpresa, uma das duas superpotências simplesmente desmoronou. O colapso da União Soviética não foi só o fim de um país, foi o fim da ordem bipolar e o começo de um mundo totalmente diferente. E tudo aconteceu numa velocidade impressionante. Em 85, o líder soviético Gorbachev tentou salvar o sistema com 2 reformas, a perestroika para abrir a economia e a glasnost para dar mais transparência, mas era tarde demais. A porta, uma vez aberta, não fechou mais. Em 1989, o símbolo maior da Guerra Fria, o Muro de Berlim, veio abaixo. E em 1991, a própria União Soviética se dissolveu oficialmente. Mas por que isso aconteceu? Bom, foi uma combinação de fatores, uma tempestade perfeita. A economia soviética já não crescia, estava engessada e esgotada pelos gastos absurdos com armamentos. As reformas do Gorbachev, que eram para consertar, acabaram expondo todas as rachaduras do sistema. E para completar, por todo o bloco soviético, movimentos de independência começaram a pipocar. Com o fim da Guerra Fria, entramos no que os especialistas chamam de nova ordem mundial. Foi um momento de muito otimismo para alguns, que achavam que a democracia e o capitalismo tinham vencido de vez. Mas também foi uma era de muitas incertezas e de uma reorganização completa do poder global. E essa nova ordem tem 2 caras. No campo militar, o mundo se tornou unipolar. Os Estados Unidos viraram a única superpotência, sem nenhum rival à altura. Mas na economia, a história foi outra. O mundo se tornou multipolar. A antiga divisão ideológica entre leste e oeste foi substituída por uma divisão mais econômica, entre o norte, mais rico, e o sul, em desenvolvimento. E isso nos leva diretamente para os dias de hoje. Essa multipolaridade econômica abriu a porta para que novos jogadores entrassem em campo. E o grupo mais barulhento e importante que surgiu nesse contexto foi o das economias emergentes conhecidas como BRICS. É muito importante a gente entender o que os BRICS são e o que eles não são. Não é uma aliança militar como a OTAN. E também não é um bloco econômico com o livre comércio como a União Europeia. Pense nos BRICS mais como um clube, um mecanismo de cooperação, onde esses países se sentam para alinhar suas posições e defender seus interesses em comum. E o que esse clube quer? Basicamente, eles olham para as regras criadas lá em 1945 e dizem: isso precisa mudar. Eles querem reformar as grandes instituições globais, como o FMI e o Banco Mundial, para ter mais voz. O grande objetivo é criar uma ordem mundial mais equilibrada, menos dependente dos Estados Unidos e do dólar. E para mostrar que não estão de brincadeira, eles até criaram um próprio banco, o NDB, para financiar projetos e servir como uma alternativa. Então, se a gente puder tirar uma conclusão de tudo isso, é que a história não acabou em 1991, como alguns pensaram. A ordem mundial está sempre em movimento. A ascensão dos BRICS e de outras potências emergentes mostra que o poder continua mudando de mãos. Isso nos deixa com a grande pergunta para o futuro: qual será a próxima configuração de poder? A única certeza é que o mapa do poder global de amanhã, com certeza, não vai ser o mesmo de hoje.